Irmãos, boa noite, agora oficialmente, né, para nós refletirmos sobre a Palavra de Deus. E é realmente uma reflexão, né? A minha intenção não é fazer aqui um estudo aprofundado, nenhuma análise muito profunda do texto, mas a Palavra de Deus ela é tão maravilhosa, né? Porque ela sozinha, ela por si só, ela já fala. Então, e a gente pode ler o mesmo texto muitas vezes, e cada vez que nós lemos o mesmo texto, Deus poderá falar ao nosso coração de maneiras diferentes. Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui já vivenciaram uma experiência como essa, né? Às vezes é um texto tão conhecido que a gente sabe de cor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas às vezes aquele versículo, em um determinado momento, ele fala muito aos nossos corações, né? E os Salmos, a gente tem em muitas quintas-feiras estudado Salmos e já estudamos todos eles, mas também são textos que a gente pode voltar sempre a eles e eles sempre vão falar aos nossos corações, não é verdade? Então eu fiquei pensando também de lermos hoje um salmo e a palavra de Deus eu tenho certeza ela vai falar aos nossos corações, não porque a Irene ou porque alguma outra pessoa está aqui, mas porque ela sempre fala, né? A palavra de Deus ela vai e ela volta e ela vem, ela volta, ela nunca volta vazia, né? Ela sempre quando ela chega no nosso coração, ela traz um efeito. E eu tenho certeza que será assim nessa noite também, porque é assim que a palavra de Deus ela nos alcança. Então é um salmo relativamente pequeno, é o Salmo 146. Vocês receberam uma folhinha e vocês viram que tem aí umas linhas em branco. Então, quem tiver uma canetinha aí pode deixar ela a postos, porque a gente vai usar. Quem não tiver, tá legal, ele vai ajudar a gente a pegar uma caneta. Quem tiver dificuldade de escrever, não tem problema, também não vai precisar ficar sem acompanhar porque não sabe ler ou escrever, né? Vai só prestar atenção e a gente vai preenchendo juntos aí, tá bom? Então eu copiei aqui na íntegra o Salmo, é o Salmo 146, mas se vocês quiserem acompanhar na Bíblia também de vocês, podem abrir, tá? E eu pensei de nós lermos juntos o Salmo 146. Vamos fazer isso? Está aqui na nossa folhinha e a gente pode ler todos em uma só voz. Vamos lá? Podem ler da folhinha mesmo, porque se vocês forem na Bíblia, aí pode ser que tenha alguma versão diferente, tá? Então vamos ler? Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso, né? Então agora com o Salmo 146, no livro dos Salmos, como a gente estudou, a gente viu que começam aí 5 salmos, os 6 últimos, né? Que começam com a palavra aleluia e terminam com a palavra aleluia. É um salmo de louvor para ser cantado, né? Pelos cristãos, pelos crentes. Então assim a gente vai olhar esse salmo organizado em 6 grandes partes aí, tá? A primeira parte, que está nos versículos 1 e 2, trata de um convite para uma vida de louvores a Deus, tá? O louvor a Deus, ele deve ser permanente. O salmista diz para a sua alma,
ele fala para si mesmo, fala para o íntimo do seu coração: ó minha alma, louve ao Senhor. E aí ele afirma: louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E aí a primeira tarefa é o seguinte: devemos louvar a Deus por toda a nossa, pontinho, 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 ou seja, até o dia da nossa, pode escrever aí, tá bom? Nesses espaços vazios. Tá difícil ou tá fácil? Tá fácil, né? Então, escrevam aí, tá? Devemos louvar a Deus por toda a nossa, pontinho, 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 ou seja, até o dia da nossa... Isso. O que vocês escreveram aí? Devemos louvar a Deus por toda a nossa vida, muito bem. Ou seja, até o dia da nossa morte, né? Parece meio óbvio, né, o Fernando, assim dizer: sim, cantarei louvores ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores enquanto eu viver. Então, enquanto nós tivermos vida, nós vamos louvar ao Senhor. E quando é que a vida termina aqui? No dia que a gente morrer. Então aqui e depois a gente vai continuar louvando ao Senhor, né, na eternidade, mas o salmista está falando, enquanto ele estiver vida aqui, ele louva ao Senhor. Irmãos, é como eu falei, às vezes é um texto tão simples, né, mas a gente não para muito para pensar. Quando a gente fala louvar a Deus todos os dias da nossa vida, a gente está falando dos dias bons e dos dias ruins também. A nossa vida, ela tem dias que são bons, a gente fala: puxa, que dia legal, Senhor, muito obrigado, o Senhor é maravilhoso, o dia hoje foi muito bom, eu recebi uma bênção lá no meu trabalho, eu fui abençoado aqui nesse lugar. Mas tem os dias que não. E esses dias que nem tudo vai tão bem, às vezes não é só um dia de 24 horas, são dias que se prolongam, com dor, com sofrimento, com tristeza, com perdas, né? Com lutas, com medos, com anseios. Mas nós somos convidados aqui pelo salmista, nós somos exortados que nosso louvor deve ser para sempre, todos os dias da nossa vida. Então é louvar ao Senhor todos os dias, enquanto eu viver, até o dia da nossa morte. Alguns dias são bons, outros não são tão bons. Mas o louvor não deve depender se o meu dia está bom ou se o meu dia está ruim. Ele deve ser sempre. Então a estabilidade do louvor, ela não deve ser variável de acordo com o meu dia bom ou ruim. O louvor é sempre. Outros textos bíblicos nos chamam também a louvar ao Senhor sempre. Quem pode abrir agora a sua Bíblia, Salmo 34. E leia, por favor, os versículos de 1 a 3. Salmo 34, de 1 a 3. Alguém pode ler? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Exatamente. Então eu louvarei, né, em todo tempo vou louvar ao Senhor, né? Bendirei para sempre o seu nome. E o Salmo 23, o versículo 6. Quem pode ler? No Salmo 23, o versículo 6. Que é o último versículo do Salmo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia estão todos os dias na nossa vida, então devemos louvá-lo todos os dias também. Tudo bem aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Concordam? Então vamos lá. No item 2, há um alerta sobre em quem colocar a confiança. Aqui nós estamos falando dos versículos 3 e 4 do Salmo 146. O salmista diz que nós não devemos confiar em príncipes, que são meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Então vamos preencher aí, né? Reinos são passageiros, ainda que sejam bons, são passageiros. Governantes, príncipes, líderes, né? Influencers, referências, artistas. Eu posso até falar: puxa, mas que governo bom, né? Se bem que nos últimos anos, né? Acho que desde que eu nasci não vi nenhum que alguém faça: olha que governo bom, né? Parece sempre que a gente está tentando alguém bom e não temos alguém efetivamente bom.
Mas assim, ainda que houvesse um muito bom, ele teria sido passageiro. Nós vemos isso na história do povo de Israel. Vem um líder, vem um rei, vem outro, e um é bom, o outro é ruim. Um constrói coisas muito boas, vem o outro e derruba e destrói aquilo que foi construído pelo seu pai, pelo seu antepassado. Então, esses governos, eles são passageiros. E aí ele fala, então, né, príncipes ou homens, eles não são capazes do quê? O que vocês acham? Então, príncipes ou homens não podem nos... Isso, muito bom, podem escrever aí. Se não escreveram ainda, escrevam no número 2, onde está o tracinho aí. Então o salmista nos alerta, olha, não confia neles, não é para vocês confiarem neles, não se iludam, sabe? Ai, que bom, né? Agora vai. Não se iludam, não se iludam, ainda que eles sejam bons ou que eles são passageiros, na hora que ele morrer, né, tudo se vai. A gente viu aí a rainha Elizabeth, né, ficou tantos anos, né, para morrer, viveu tanto tempo, né? E aí vem o príncipe herdeiro, mas por mais que seja filho, não continua, né? É sempre uma ameaça. Esses governos, eles são passageiros, e os governos podem ser, né, numa esfera maior, ou pode ser alguém que comanda a minha vida, que seja terreno. São passageiros, eles não nos podem salvar. Vamos em frente, então, agora para o item 3. O salmista, então, fala da bênção. Aquele que busca auxílio em Deus, o quanto ele é abençoado. Vejam, o versículo 5 diz assim: como é feliz, essa versão diz como é feliz, mas em outras versões diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Então, aquele que busca a presença do Senhor é considerado o quê, gente? Que vocês vão preencher aí? O que busca a presença do Senhor é considerado bem-aventurado, né? E a gente já aprendeu também que bem-aventurado não é feliz, né? Feliz é uma emoção, felicidade é uma emoção que é passageira. Mas o bem-aventurado é aquele que aos olhos de Deus, ele recebe um parabéns. Oi? Ele recebe um presente, ele recebe um destaque de Deus, né? Ele é visto com bons olhos, né, por Deus. E há outros textos, né, que falam isso. Aquele que busca a presença do Senhor é considerado bem-aventurado. Um outro salmo muito conhecido que fala o quão bem-aventurado é esse homem que busca a presença do Senhor. Alguém sabe qual é esse outro salmo que fala isso? Salmo 1:1. Quem sabe de cor? Bem-aventurado. Isso aí ia falar esse, né, Ana? Né, tinha um personagem, né, do humor que falava, tirou daqui. O conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? Então, o Salmo 1 fala desse homem que também ele é bem visto aos olhos dos homens, bem-aventurado, o homem que não anda de acordo com o conselho dos ímpios. Ele não se detém, ele não se para, né? Ele não fica ali parado no caminho dos pecadores. E ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E o versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí o salmo maravilhoso continua, né? Ele diz como ele é, esse homem. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não caem. Tudo quanto ele faz, prospera. Muito bem. E o salmo, outro salmo, quem puder abrir, Salmo 42:5. Quem pode abrir e ler, por favor? Salmo 42, versículo 5. Pode ler. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Senhor, esse auxílio, né? E a gente pode esperar. Se a gente pode ficar abatido, a gente pode ficar, a gente fica, né? Porque somos humanos. Mas devemos esperar o auxílio do Senhor, porque Ele vem. O item 4, tá? Agora o salmista nos convida a olhar o poder de Deus por suas obras maravilhosas. E aí no versículo 6 a gente leu:
Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Então nós vamos preencher aí, né? Deus criou as coisas grandiosas. Céus, terra e mar foram criados, né, por Deus. Escreveram? Céus, terra e mar foram criados por Deus. O versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ali se resume tudo, né, da criação. Criou, ele criou. Não tinha nada, a terra era sem forma, era vazia, não havia separação das águas, mas Deus fez tudo, né? Do começo, ele criou tudo, do zero. Ele criou, todas as coisas foram criadas por ele. E o salmista chama a atenção, né, dessas obras maravilhosas que o Criador fez. Mas também, gente, na sequência, o salmista chama a atenção para os cuidados que Deus tem para as pessoas que sofrem. Então, o mesmo Deus que criou os céus, criou a terra, criou o mundo, tudo que nele há, tudo que nele habita, feras, aves, árvores, rios, montanhas, tudo que Deus criou. Ele chama atenção nesse versículo 6, o salmista, né, para esse poder das obras maravilhosas. Mas, a partir do versículo 7, 8 e 9, ele fala também de criaturas que são suas, mas que são cuidados por eles. E aí a gente enxerga nos nos versículos 7, 8 e 9. Quem são esses, no 7, 8 e 9, que ele cuida também? Os, primeiro, oprimidos, tá? Versículo 7. Ele defende a causa dos oprimidos. Quem mais na sequência? Os que têm fome, os famintos, né? Eu estava conversando, né, com meu pai e minha mãe essa semana, como que a fome é um problema sério. A gente, talvez aqui, né, com a graça de Deus, talvez aqui ninguém tenha passado fome de verdade. Não estou falando daquela vontadezinha que a gente tem de comer. Eu estou com uma fome. Fome de quê? Nem sei do que, né? Fome não sei do que não é fome, né? Não é a fome fisiológica mesmo, né? Porque quem está com fome mesmo, né, não esquece. A fome, ela é muito cruel, né? A pessoa que sente a fome não tem o que comer. E ela é urgente também. A gente não adianta a gente ficar falando de outras coisas para alguém que está sofrendo de fome. E eu achei muito interessante porque quando eu escolhi esse salmo, né, e me chamou a atenção porque justamente essa semana eu estava conversando com meus pais sobre isso, né, como que a gente está vivendo situação de pessoas que realmente passam fome, né? Então o Senhor defende a causa dos oprimidos, os outros sofredores aqui, os famintos. Qual é o outro grupo de sofredores aqui no versículo 7 ainda? Os presos, né, os que estão ali encarcerados. Quais são os outros oprimidos? Os cegos, né? Os cegos, aqueles que não têm acesso a todas as coisas. E aqui a gente pode pôr uma lista aí de pessoas que não têm acesso, não têm visão, não tem como interagir, né? Tem limitações físicas. Quem é o outro grupo aqui de pessoas sofredoras? Os abatidos. Né? E aí ele segue, o Senhor ama os justos. E quem é o outro grupo de oprimidos que vai na sequência? O Senhor protege. O estrangeiro. Quem mais? Os órfãos. A Iana, Rose, né? Os órfãos, as viúvas, né? E ele segue, mas ele frustra o propósito dos ímpios. Então vamos ali para o item 5, onde a gente estava escrevendo, né? Voltando aqui na nossa folhinha. O poder de Deus na vida do seu povo. Não há problema, dor, tristeza, sofrimento que Deus despreze. Nós fizemos aí uma lista, né, de sofredores, uma lista de problemas onde Deus a todos socorre. Ao faminto ele dá alimento, ao oprimido ele defende a causa, aos presos ele liberta, aos cegos ele dá vista, aos abatidos ele levanta, ao estrangeiro ele protege, né? E ao órfão e à viúva ele sustenta. Então, para cada um desse grupo de sofredores, ele tem uma solução. Mas os ímpios, o ímpio, né? Está aqui no plural, no singular, desculpa. O ímpio tem os seus planos fracassados. E aí você pode preencher na sua folhinha o ímpio.
Na Bíblia, nós vamos encontrar inúmeros exemplos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, desse grupo de sofredores onde Deus traz alimento, então, fome. Jesus, multiplica o alimento, pão e peixe, alimenta a multidão. Deus não deixa o povo passar fome no deserto. Vemos profetas, Jesus cuidando de órfãos, de viúvas, milagres acontecendo para que a viúva não passe fome, não passe necessidade, cegos sendo curados, presos sendo libertos, injustiçados sendo observados, sendo cuidados. Então nós vemos aí ao longo da Bíblia toda inúmeras evidências, inúmeras provas de que Deus cuida, dessas pessoas que sofrem, dos sofredores. Então é o Deus que criou os céus e a terra, tudo que nele tem. Ele criou, ele permitiu essas situações, mas ele tem uma solução, ele também tem um cuidado para cada um desses. Então, se a gente se encontrar em alguma dessas situações, a gente não precisa se desesperar, O que sofre dor, o que tem tristeza, o luto, a fome, a opressão. Às vezes a gente se vê numa situação assim, mas Deus tem para todos uma solução. E por fim, o item 6, o salmista termina, então volta no versículo 10, convidando novamente para louvar o Rei, o grande Rei. Então, o reino do Senhor é eterno. Por isso, ele deve ser louvado por toda a nossa vida. Versículo 10 diz assim: o Senhor reina para sempre. O Senhor reina para sempre. O Deus de Sião reina de geração em geração. Ih, já dei aí, eu já falei, não era para eu ter falado. O Senhor reina Isso, muito bem. Ou quem quiser escrever de geração em geração, pode escrever de eternidade em eternidade, O Senhor reina. E aí quem pode abrir lá em Apocalipse, capítulo 11, e ler os versículos para nós, 15 e 16, em Apocalipse 11. Capítulo 11, versículos 15 e 16. A sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Era até o 16, Acho que foi até. Terminou. Que maravilha, O Senhor, o reino do Senhor é para sempre, de geração em geração. Então é um reino que não terá fim. E assim como nós vemos, os anjos o adorando por toda a eternidade, se curvando, se prostrando. Assim também nós devemos louvar o Senhor por toda a nossa vida. O Senhor reina para sempre. Teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Então que seja assim, meus irmãos, o louvor seja sempre nos nossos lábios, a gratidão, a certeza, a confiança de que Deus nos auxilia. Ele criou todas as coisas, Ele criou a mim e a você. Para cada um dos nossos problemas, da nossa situação, das nossas dificuldades, Ele tem um socorro. E Ele vai reinar para sempre, e assim nós vamos louvá-lo para sempre. Amém? Deus os abençoe. Obrigada pela atenção.